justamente porque somos diferentes. Mas hoje em dia tem sido constantemente, por uma antropologia errada, uma visão errada do homem e da mulher, tem sido deixado de lado. Não, é tudo mais ou menos a mesma coisa, é questão de papéis, né? Depende do papel que você assume, alto lá, né? Depois a gente pode aprofundar um pouco nisso. Mas existe em nós, então, na nossa identidade de homens e mulheres, a nossa sexualidade, e nós precisamos assumir, com tudo que ela tem direito, com tudo que o nosso corpo nos traz, e revela a Deus na nossa sexualidade. A nossa sexualidade revela a Deus. O meu ser masculino, o ser homem, e o meu corpo e toda a minha potencialidade de homem revela a Deus nesse mundo, e eu preciso assumir. A gente precisa entender que quando Jesus se encarnou para a nossa salvação, Ele não era Deus vestido de homem, Ele não era Deus fantasiado de homem, Ele era 100% homem e 100% Deus. E quando Jesus se encarna, então o nosso corpo, o Papa João Paulo II vai dizer, o corpo entra na teologia pela porta da frente. E o nosso corpo, ele não é culpado das nossas presepadas, das nossas bobagens. Não é o corpo. O corpo é maravilhoso, o corpo foi criado por Deus. O corpo revela aquilo que é invisível do mistério de Deus. E o Papa João Paulo II vai dizer isso. O corpo é um sacramento, porque nesse sentido, não é que ele é igual ao batismo, não, mas no sentido de que ele é um sinal. Ele torna visível mistérios invisíveis de Deus. Deus revela através do nosso corpo muito do plano dele para nós, nosso chamado à comunhão. Então nós precisamos aprender que o problema não está no corpo, como muitas vezes nós trouxemos essa ideia errada. O corpo já era, salva a alma, não é? O irmão está meio doentado lá na cama, está tossindo muito. Irmão, vai salvar a alma, porque seu corpo já era, né? Aquele comentário bem encorajador, né, que você dá para o irmão, né? Está de cama lá, irmão, vai salvar a alma, porque o corpo já era. Não é o corpo já era, porque nós não somos divisíveis. Nós não podemos nos dividir, o meu corpo quer uma coisa, eu penso outra, meu coração quer outra. Não, nós somos um só. E nós trouxemos essa herança errada, muitas vezes, de uma mentalidade que acha que nós somos divisíveis. Nós somos um só. Eu não tenho um corpo, eu sou o meu corpo. Esse meu corpo o quê? Isso é você. Eu sou isso aqui, eu sou tudo isso aqui. O que eu penso, como eu ajo, como eu rezo. A gente às vezes numa tentativa muito espiritualizada de entender as coisas, fala, mas a minha alma, mas para sua alma se salvar, para sua alma rezar para Deus, você não precisa escutar a palavra de Deus? Escutou por onde? Foi por um ouvido? Você precisou para louvar, você não usou sua língua? Né? Você precisou respirar enquanto você falava? É tudo junto, gente, não existe isso da gente dividir. E muitas vezes a gente trouxe essa mentalidade que deveriam se separar. E muitas vezes que o corpo era ruim, né? Filosofias, né, que nós herdamos sem saber direito de onde, né? Na verdade vem de uma ideia platônica, né, de que a alma está aprisionada no corpo. Um dia o corpo vai para baixo da terra e a alma vai se libertar. E não é verdade. A nossa fé nos ensina que o nosso corpo também vai ressuscitar um dia. Nós temos muito pouco conhecimento de exatamente como, mas a nossa fé professa. Eu creio na ressurreição da carne. Eu creio. Agora, quando São Paulo apóstolo diz nas cartas dele, tem que mortificar a carne, ele não está falando mortificar simplesmente o corpo. Não é o corpo que é o problema. A carne, a palavra inclusive é diferente, é sarx, que quer dizer desejos desordenados. Nós temos que as tendências desordenadas em nós, os desejos desordenados, é isso que é o problema. Não é o corpo. Não é aqui, porque o meu corpo está errado. Não tem nada de errado com o seu corpo, meu irmão. Fica tranquilo, você, meu irmão, minha irmã, Deus criou você. Você pode pegar o Salmo 138 e dizer, tu me teceste no ventre materno, né? Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Você pode encher a boca e rezar esse salmo, porque não tem nada de errado com o nosso corpo. Foi Deus quem criou. E nós vamos entendendo melhor aquilo que Ele revela para nós através dessa criação. Pode ir. Só para... Quantos minutos, irmão? Como é que está isso? Só me ajuda, por favor. 30 segundos? 35 minutos. Então tá bom. Então tá jóia.
Achei que era 30 segundos, eu ia puxar mais uma Ave Maria. Olha só, lá em Gênesis, olha que o segundo relato, cadê minha Bíblia? Eu vou lendo a Bíblia, eu vou espalhando ela cada hora num lado, né? Existe o segundo relato da criação. No segundo relato da criação, em Gênesis 2, eu vou puxar aqui na memória de vocês, e depois é muito bom se vocês puderem ler, mas eu não vou pegar aqui para ler inteiro, porque eu acho que a gente vai tomar mais tempo, mas vale a pena vocês pegarem depois para ler todo o relato da criação em Gênesis 2, que é quando Deus... ele forma o homem do barro, sopra sobre as narinas, criou o homem fora do jardim do Éden, depois colocou ele no jardim do Éden, e deu para ele as instruções, falou para ele dar nome para tudo que estava criado ali. E o que é esse dar o nome? Dar o nome é sinal de autoridade. Então Deus deu autoridade para o homem para nomear a criação, os animais e tudo mais. E Adão foi dando nome para as coisas. Beleza, deu nome para tudo que ele via passar na frente. Mas Adão estava só. Não tinha sido criado Eva ainda. E como é que ele sabia que ele estava só? Porque ele deu nome para tudo isso aqui, e não tinha nenhuma semelhante. E daí Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como eles havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. Então, assim, Deus queria dar companhia para o homem, e criou um monte de animal. Daí o Adão falou: obrigado, Deus, né? Muito bonito, dei nome para todos, né? Obrigado, não vou ser ingrato, agradeço. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. É muito bonito a gente entender no termo original essa ajuda, esse auxílio, essa proteção adequada ao homem, né? essa companheira ao homem. A gente está falando aqui do homem das origens, o homem original, ou seja, o homem antes do pecado original, né? O homem antes da queda. Esse é o chamado homem original, ou seja, o homem como Deus o criou. Então, o homem das origens é um homem ainda não manchado pelo pecado, não manchado pela concupiscência, que depois o irmão vai falar um pouco do homem histórico. Então, é um homem que tem plena comunhão com Deus, todos os sentidos de Adão ali. Sabe a diferença que existe quando a gente está no pecado e quando a gente está na graça? Como a gente tem uma comunhão maior com Deus? Quem já sentiu isso? Nossa, eu saí do retiro nas nuvens, Deus fala comigo, eu sinto Deus toda hora. Quem já sentiu essa diferença? Ou quando você está longe de Deus, Deus fala, eu não escuto, não sei. Quem já sentiu a diferença, levanta a mão. Muito bem, eu também já senti. Agora você imagina a 10ª potência, é a graça que Adão tinha, porque ele não tinha pecado. Com muita misericórdia de Deus, nós temos alguns fragmentos dessa comunhão, mas Adão não tinha pecado, ele era o homem das origens, ele era original, ele caminhava com Deus, ele sentia a graça divina, as coisas de Deus num grau que nós não conseguimos nem imaginar. Esse era o homem das origens, mas ainda o homem das origens sentiu falta, ele sentiu solidão, porque ele não tinha uma ajuda, uma companheira que fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo, enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela. Por que costela? Porque é do lado, não é de cima, não é de baixo, é do lado, é companheira, é igual, semelhante. E por que mandou um sono para Adão profundo? Para ele não achar que ele teve parte na criação. Eu dei uma ajuda ali, aquele ali foi eu que pedi para que. Não, Adão, você dormiu profundamente, o criador dela é o mesmo que o seu criador, então você não deu palpite. E
Qual que é o brado de alegria, a primeira poesia, vamos dizer que é a primeira poesia de amor que existe, né? A alegria de Adão. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à mulher. Mas teve esse brado, eis aqui agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, Adão reconheceu na hora que aquela era uma semelhante. Na hora ele viu, meu Deus, agora sim, Deus, não é que a criação era linda, muito bonita, adoro os animais, os peixinhos, mas estava faltando, oh Deus, obrigado, né? Pode passar, irmão. E olha ali, ó, não sei se dá para vocês verem, a única imagem que eu consegui do Adão nesse momento. E esse mundo complicado que a gente vive hoje, né? Saiu aquela campanha, somos todos macacos, né? Pergunta para Adão se ele achava que eram todos macacos. Aqui, ó, que era todos macacos, né? Ele deu nome para os macacos todos e não viu nenhum que parecesse, que fosse bom para ele, foi companheira para ele, né? Não somos macacos, nós somos humanos, somos filhos de Deus, imagem e semelhança. Então, não tem jeito, Adão percebeu, ele se sentiu sozinho quando estava no meio só dos macacos, né? Então ele sabe que nós somos diferentes. Pode passar. E então então nós vimos o homem original e daí ele é chamado. Então ele percebe que Adão e Eva ali são chamados a unidade original, que é a unidade antes do pecado, a unidade das origens, do começo, do princípio. Que é quando tudo era maravilhoso, né? Aquela musiquinha Adão e Eva no paraíso, antes do pecado, era o casal humano mais perfeito. Você pode falar, mas lógico que era o mais perfeito, só tinha os dois, né? Mas para nós olharmos o plano original de Deus estampado nos dois ali, eles não tinham pecado, eles não tinham egoísmo, não tinham essa limitação que nós temos para entender. E muita gente, quando vai falar do pecado original, talvez o irmão eu não vou entrar, eu vou parar aqui, tá, irmão? Mas muita gente pensa assim, né? Adão e Eva, ó, aquela maçã lá, os dois no paraíso, tananã, estavam lá os dois, peladão, os dois, e tananã. Gente, o pecado original não foi relação sexual, a palavra não tem nada que diga a esse respeito. E Santo Agostinho, como era um perguntador de marca maior, por isso era esse colosso da teologia que nós temos, porque ele perguntava, né, e refletia, ele tenta responder isso, olha, Adão e Eva tiveram relação no paraíso? Se tiveram, porque a gente não tem como saber quanto tempo durou essa existência deles no paraíso, mas se tiveram, foi a relação sexual mais pura, mais santa, mais maravilhosa, mais cheia de amor, que um casal humano jamais teve na face da terra. Porque não tinha pecado. Não é a relação sexual, porque a relação sexual está no manual do Criador, gente. Pega ali o manual do Criador e fala lá, crescer e multiplicai-vos. Qual a única maneira que Deus criou para que o homem e a mulher se multiplicasse? Não foi por meio de uma relação sexual? Inclusive eu preciso fazer uma revelação para alguns de vocês aqui. Para você estar aqui hoje, o seu pai e a sua mãe... não é, claro que a gente não fica pensando nisso, né? Pelo amor de Deus, não precisa ficar pensando nisso, mas é fato. Para você estar aqui hoje, eles tiveram relação, né? Graças a Deus. O que é errado é a gente querer instrumentalizar de maneiras artificiais e hoje multiplicar a gente na face da terra de outras maneiras. Porque no plano original de Deus, Ele quis que o casal humano se unisse em amor e o transbordamento desse amor fosse fecundo, a ponto de gerar vidas como nós, né? Nós nascêssemos de fruto de um relacionamento de amor. E então, na igreja muitas vezes a gente de alguma maneira chega a isso, é impressionante, né? Ninguém fala explicitamente, mas chega, acho que a relação os dois que tiveram alguma coisa e por isso, né? Então por isso o sexo é mal visto pela igreja. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente vai poder explorar depois, em outros momentos, o que significa então essa linguagem do corpo. Porque se o sexo foi criado por Deus, a sexualidade,
A capacidade do homem e mulher se relacionarem e terem na sexualidade essa expressão de amor, o Papa João Paulo II vai dizer que a nossa sexualidade e o nosso corpo é dotado de uma linguagem própria. Não é uma linguagem corporal, né? Que ele fala, se a pessoa para com o pé virado assim, ela está querendo não sei o quê, se mexe no cabelo, não é isso. O nosso corpo ele tem uma capacidade de expressar, uma linguagem do corpo que está inserida na nossa existência, né? Então, não é, eu consigo dizer, eu consigo falar a verdade não mais só com a minha palavra, mas aquilo que eu sou expressa uma verdade, precisa estar ligado a uma verdade. E que verdade é essa? Que eu sou imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes nós vamos mentir, porque com o nosso corpo a gente às vezes faz juras de amor eterno, e com a nossa cabeça nós estamos pensando uma outra coisa, e nós falamos uma outra coisa. Ou vice-versa, a gente faz juras de amor eterno com as palavras, e o nosso corpo diz outra. E aí começa uma série de problemas, né? Quando o nosso sentimento não é a mesma coisa que aquilo que a gente pensa, ou que a gente é objetivamente, né? O Papa João Paulo II, na maneira dele explanar, ele faz muita questão de que a nossa experiência, não só existe uma revelação baseada em uma teoria, uma filosofia, mas que ela se relacione com a nossa experiência. E isso é perfeitamente relacionável com a nossa experiência. Quem já se relacionou, eu acho que a maior parte de nós já teve algum interesse, algum tipo de relacionamento com o sexo oposto, que é onde isso mais acontece, não só, deve ter experimentado algum descompasso em algum momento, que é fruto das nossas fragilidades, que a gente constantemente precisa se integrar, ser íntegro. Isso é ser, na verdade, íntegro. Ele nem tem, mas você entende como a coisa começa a degenerar, começa a ficar fragmentada, em pedaços a partir daí. De repente a menina que no começo não estava sentindo tudo aquilo, mas ela começou a escutar ele falar que era tudo aquilo, ela começou a imaginar que poderia ser tudo aquilo, mas ele já está quase já dizendo, e ela agora que começou a se animar, né? Ou vice-versa, na verdade, né? A gente tem muitas situações em que esse descompasso da nossa falta de integridade, fruto da nossa capacidade de amar de verdade, vai atrapalhando os nossos relacionamentos, vai atrapalhando, e com isso vai tirando a nossa capacidade de, com o nosso corpo também, expressar uma linguagem de amor. A linguagem de amor que o nosso corpo fala vai ser muitas vezes falseada, ou que a gente não tem noção daquilo que o nosso corpo é feito para expressar. Pode passar. Então, eu acho que a gente já vai acabando esse bloco. Um conceito que o Papa João Paulo II traz com muita frequência é que o nosso corpo tem um significado esponsal. O que é esponsal? Esponsal vem de esposo, vem de esposar, capacidade de esposar, ou seja, de se entregar para a esposa, de se entregar para o esposo. E o que é isso? Capacidade do corpo humano em sua masculinidade ou em sua feminilidade, de expressar e cumprir o chamado à comunhão de pessoas através do amor doado. Então todo aquele chamado à comunhão, à imagem e semelhança de Deus, de fazer uma comunhão plena, uma comunhão perfeita, pode ser expressado sim através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha vida, da minha existência, e na minha masculinidade, especificamente como homem, especificamente como mulher, e para o casal humano que vive o matrimônio, na sexualidade do casal, na relação sexual. Não só, né, porque depois também o Papa João Paulo II vai falar do celibato, enfim, mas não só, mas a partir de tudo isso que eu sou, que inclui meu corpo, eu expressar esse chamado à comunhão. Pode passar. Não é possível pensar o amor humano senão como dom de si para o outro, também na disponibilidade ao sacrifício. E tudo aquilo que a gente está falando de amor se aplica a Cristo. Tudo aquilo que a gente está falando de imagem de amor, como expressar essa responsabilidade, a gente pode ver a imagem do Cristo como a maior imagem desse amor esponsal. Pode passar. E eu trouxe uma imagem aqui.
lógico que quem está aí por aí não vai ver direito, daqui já não dá para ver, imagina aí do fundo, que é da Capela Sistina. A Capela Sistina é aquela capela que fica no Vaticano e que tem um afresco pintado por Michelangelo. E, num dado momento da história, nos primeiros séculos, e lá tem aquela imagem famosa da criação, né? Deus quase tocando o dedo de Adão, né? E criando. E são muitos corpos nus. Um monte de gente pelada no teto da capela, né? Um monte de corpos nus. E o Papa João Paulo II, ele reforma a capela, porque ele, lá nos primeiros séculos, a mentalidade da igreja daquela época se escandalizava com a maneira como aqueles corpos estavam pintados, aqueles corpos nus. Então mandou pintar um monte de paninho para cobrir aquilo que eles chamavam as vergonhas. Então tinha um monte de paninho, imagina uma pintura do Michelangelo e pintava um paninho em cima ali, para não ficar essas vergonhas na cabeça do Papa ali, né? Porque se escandalizavam nessa época, viam nisso, na exposição do corpo, uma vergonha. Na arte, e o Papa João Paulo II, algumas catequeses, ele vai dedicar para falar quando é legítimo o nu na arte, no audiovisual, quando que isso, o que significa isso, né? Se é legítimo, se não é. E para a Capela Sistina, o Papa João Paulo II, em 97 ou 98, se eu não me engano, faz uma reforma inteirinha na capela, restaura os afrescos originais, com última tecnologia, tentam remover o que deu para remover dos paninhos e deixa a obra original do Michelangelo. Pode passar, irmão, que tem um texto. Ele vai dizer assim, no discurso, na homilia de inauguração: estavam ambos nus, mas não sentiam vergonha. Isso é o homem original. Adão e Eva estavam nus, foram criados, estavam nus no paraíso e não sentiam vergonha, até o pecado original. A Capela Sistina é precisamente, se assim se pode dizer, o santuário da teologia do corpo humano. Ao dar testemunho da beleza do homem criado por Deus, como homem e mulher, ela exprime também, de certo modo, a esperança de um mundo transfigurado, o mundo inaugurado por Cristo ressuscitado. Então o Papa João Paulo II vem deixar um marco da restauração dessa dignidade do corpo humano, da sexualidade estampada no corpo, expressa no corpo, porque isso não é uma vergonha. Isso foi Deus que criou, isso foi criado por Deus. E nós precisamos entender o plano de Deus ao nos criar dessa maneira. Eu acho que já acaba aí uma pintura, o Adão, pode passar, irmão. E é isso, isso encerra essa parte das motivações da imagem original, do plano original de Deus para nós, e um pouquinho desse primeiro bloco de catequese, né, que fala do homem original. Acabou? Tem 1 minuto? Então, alguém tem alguma pergunta? Até agora, até esse momento? Ótimo, muito boa pergunta. Qual que é o seu nome? Carlos, ótima pergunta. Agostinho, né? Alguns teólogos da igreja se debateram durante muito tempo, assim, qual que é o sentido da relação do casal, né? Veio isso daí na ideia das pessoas que existia um pecado, ainda que pequeno, só de sentir o prazer, né? Mas como ter sexo e não ter prazer, né? Então carregavam essa culpa, esse peso, né? Em função dos desenvolvimentos tentar chegar à resposta a essa pergunta, né? Qual o sentido da relação sexual? E a igreja, depois de São Tomás, também integra um pouco melhor essa questão. Vão chegar mais recentemente para nós em principalmente 2 pontos como finalidade da relação sexual, que é o sentido procriativo e unitivo. O procriativo, que é a função do casal de
nessa sociedade com Deus de trazer vidas ao mundo, serem fecundos, né? E colaborarem na obra da criação. Foi como Deus fechou essa sociedade com o casal humano, né? Que fossem abertos à vida e pudessem procriar. O sentido unitivo, né? Que também a igreja nos ensina, que é o casal se manter unido, né? Através da relação, né? E por isso também o prazer, biologicamente, né? Ele tem essa capacidade de marcar o momento, de marcar a relação. E o Papa João Paulo II, ele chama a atenção também para a importância subjetiva da relação, que é a expressão dos esposos, aquilo que os esposos querem expressar na relação. Não é só uma compreensão funcional. A relação sexual serve para procriar e unir. Não, mas o que eles querem expressar? O que o esposo quer expressar para a esposa? Qual que é a pertença que ele quer expressar para a esposa? Ele quer dizer que ele é todo dela. Ele quer dizer que ele é fiel. Ele quer dizer que ele está ali para ela, que ele se entrega. E a esposa, da mesma maneira, ela quer dizer algo. Existe uma camada subjetiva, se a gente pode dizer assim, nessa relação. E isso tem importância. Isso não é sem importância, né? E por isso, depois na ética sexual do casal, isso entra, e é uma questão muito sutil, por isso talvez tenha demorado tanto tempo para conseguir se falar disso, o casal não buscar o prazer para si próprio na relação, mas o casal que busca a relação sexual buscando o prazer do outro. E o Papa João Paulo II fala isso, que para muita gente, nossa, o Papa falou disso, a mulher não tem que, o cara não pode ir para a relação sexual querendo o prazer dele, ele tem que se preocupar com o tempo da mulher, né? Porque a mulher tem um ritmo diferente, então ele tem que se preocupar em entrar no ritmo da mulher, para que ela também tenha prazer na relação, para que ela também sinta nesse cuidado do homem, expressão do amor, expressão dessa pertença, e ela por sua vez, também tem que se preocupar com o homem, aquilo que o próprio Paulo apóstolo já dizia, né? Mulheres, compareçam com os vossos esposos. Por quê? Porque a mulher também, por caridade, de alguma maneira, tem que entender e querer que faça parte desse relacionamento do casal, essa expressão, olha, eu estou disponível para o meu marido também, eu também quero expressar isso por ele. Não é de uma das partes, é das duas partes. E é lindo o casal quando na relação entende essa expressão mútua de amor, de carinho, de afeto que existe na relação sexual, né? De entrega. Precisa ser uma entrega mútua, não aquilo que a cobiça sugere, aquilo que a concupiscência e o pecado traz para dentro do casal, que não, agora que a gente casou, eu faço o que eu quiser. Não é aquilo que eu quiser. Inclusive, e eu vou fazer só um parênteses daí, porque talvez o irmão fosse abordar isso, não sei. O Papa João Paulo II diz assim, lá em Mateus 5, ele vai dizer, aquele que olha para uma mulher com desejo de cobiça, já cometeu adultério. Vocês lembram dessa passagem? Dura, nossa, mas não pode nem olhar com cobiça, né? Não pode. Porque quando você olha com cobiça, você já está tratando a pessoa como objeto. Uma coisa é você sentir atração, reconhecer, nossa, fulana é bonita, nem sei se é bonita, vai tomar banho, tem que saber se é bonita ou se não é bonita, se sente atraído ou não se sente, isso é tudo bem, isso é de Deus, essa atração, esse reconhecimento. Agora, quando você olha e começa a cobiçar como objeto, aí entra aí é cobiça, aí é o pecado. Quando o Papa João Paulo II vai dizer, se o homem olha com desejo de cobiça, já pecou no coração, já cometeu adultério no coração. E isso serve inclusive para o marido e para a esposa. Não é porque casou que agora eu posso cobiçar minha mulher. Cobiçar não. Você não vai tratá-la como objeto porque agora você casou com ela. Então a sua relação sexual, agora casei, abriu a porteira, pode tudo que eu quiser. Não. Vai poder aquilo que a ética, né? E o Papa João Paulo II vai usar um termo que talvez depois a gente tentemos explicar, o ethos, né? Existe o eros e o ethos. Essa ética do relacionamento, que é tratá-la com dignidade, de filha, imagem e semelhança de Deus. Eu não quero usá-la para satisfazer minha cobiça, meu desejo desordenado. Eu quero fazê-la, eu quero expressar para ela o meu amor. E ela, se Deus quiser, vai querer o mesmo para mim. Não é fazer o que eu quiser, eu não posso tratá-la como objeto.
Não posso nem casar. Então ele fala adultério no próprio casamento. O que é adultério? Adulterar, gasolina adulterada. É aquela gasolina original que foi, termo horrível, né? Batizar a gasolina, né? Pega um sacramento ainda para falar coisa errada, né? Colocou coisa ruim na gasolina, né? Adulterou. Então o que é o adúltero, né? Ele pega aquilo que era para ser uma relação legítima e passa então pela cobiça, pelo pecado, a ser uma relação adulterada. Então, mesmo isso dentro do próprio casamento, né? Então, a relação sexual ela vai ter, não sei se eu respondi, irmão. Então tá bom. Mas deixa eu só falar do ethos e do eros então. O eros, né? A palavra eros vem do grego, vem lá dos filósofos gregos, né? Vem, se eu não me engano, do Platão, vai dizer que a atração, tudo aquilo que é bonito, que é belo, que é verdadeiro. Isso é bom? Lógico que é bom. É Deus que nos ensina a reconhecer o que é verdadeiro, o que é belo, o que é agradável, né? Esteticamente belo. Tudo isso vem de Deus, que é justo. Então, o eros é aquilo que nos faz reconhecer. Algumas interpretações foram dadas a essa palavra eros. Não resta dizer qual que é verdadeira e qual que é errada. Mas o eros foi tido muitas vezes como aquele impulso ruim de querer desejar pecaminosamente. Então olho com malícia, é o eros. Eu olho o irmão com amor contemplativo de Deus, é ágape. Eros é ruim. Amar com eros é ruim. Ih, tá de sacanagem. Amor bom, é ágape. E na verdade o próprio Papa Bento XVI vem corrigir um pouquinho isso também, essa visão. Ele vai falar que o eros é o que nos leva ao encontro daquilo que é bom. O eros é o tipo de amor que sente falta do amado, sente falta do verdadeiro, do bonito, do belo. Então, por exemplo, lá na parábola das ovelhas, tinha 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu. Quando o pastor sente falta da ovelha e vai atrás dela, isso é amor eros. Sente falta do amado. O eros leva em busca do amado. Isso é bom. Então, o Papa Bento diz, eu recomendo para vocês pegarem a primeira carta do Papa Bento, Deus é amor. A primeira metade da carta se conecta perfeitamente às catequeses do Papa João Paulo II, porque ele vai falar de eros e ágape. E o problema é quando entra o nosso pecado na história e faz com que o nosso eros, ao encontrar o amado, ao invés de se derramar de amor por ele como ágape, ele busca para si próprio. Eu quero me satisfazer, eu quero ele para mim, eu quero meu amado para mim, eu quero que ele seja meu, e não eu quero me entregar para o meu amado. Isso é fruto do pecado. Mas não é que o eros seja ruim. O amor de Deus é eros e é ágape. O amor de Deus é perfeito. E agora, vocês já viram algum grupo de casais chamado grupo eros? Grupo de casais chamado ágape, talvez, né? Tem um grupo de casais na minha paróquia, como é que chama? Ágape. Eros, não. Opa, irmão, que isso, né? Grupo, agora motel, você já viu motel ágape? E motel eros? Aí tem, né? Infelizmente. Então, por quê? São essas distorções que a gente vem trazendo na nossa mentalidade. E o Papa vai dizer, o eros, né? Coloca então o lugar do eros, e o ethos. O que é ethos? Ethos são essas condições éticas que nós temos, são essas exigências éticas de acordo com o nosso plano original, que estão marcadas no nosso coração. O pecado original não apagou, ele ficou como um eco, o ethos ficou como um eco lá no fundinho. Por mais que o pecado judie da gente, a gente se afaste, lá no fundo ainda tem os ecos do nosso ethos original, dizendo, olha, você não foi feito para ser usado. Você não foi feito para ser usado, você foi feito para comunhão. Você foi feito imagem e semelhança de Deus, você não é bicho. Isso tudo está inscrito lá no nosso ethos, né? Então, quando nós vamos pensar naquilo que nós fazemos, que é uma discussão posterior para falar de moral sexual, o que pode e o que não pode, tem que estar de acordo com o nosso ethos. Essa ética aqui nos orienta para aquilo que é bom, que é justo, moral, verdadeiro, bonito. Tá bom? Mais alguma pergunta só? Eu prometo responder rápido, se tiver mais alguma aí.
Não temos? Então tá bom.